E aí pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso projetinho Rompimento. Dando continuidade nessa aula, vamos começar a implementar o nosso código, a lógica que será necessária para fazer o funcionamento aí do nosso projeto Rompimento, certo? Então a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é importar a biblioteca Trade, que vai permitir que a gente utilize uma série de funções prontas aí do nosso MQL5, certo? Então vamos importar essa biblioteca trade.mqh. Percebam, quando a gente importar ela, que aqui no canto as dependências elas foram alteradas. Antes não tinha nada nessa parte de dependências e agora, depois de importar a biblioteca, já apareceu aqui todas as funções que ela possui, certo? Todos os arquivos dela foram importados para cá. Ele faz isso de maneira automática para a gente. Então, além disso, vamos também utilizar a classe ctrade, certo? Essa classe ela tem uma série de funções prontas relacionadas à negociação, que vão facilitar muito aí quando a gente quiser fazer várias operações de negociação dentro do nosso código. Então eu vou criar um objetozinho aqui a partir dela. ctrade, eu vou botar daytrade, o nome do nosso objeto. Pronto, beleza. Então isso é o que a gente precisa para acessar as funções prontas e para ter acesso à nossa classezinha de negociação aí. Nesse primeiro momento nós não vamos mexer aqui na classe, na função onInit, no método onInit. Vamos primeiro escrever a lógica dentro do onTick, certo? O que é que nós vamos precisar fazer dentro do onTick? Uma das coisas que nós iremos precisar para que o nosso código funcione é pegar o valor do tick, né? Pegar o valor do último tick, por exemplo, o valor de compra, o valor de venda, o último valor negociado. Para pegar esses valores, a gente vai utilizar o MQL tick, né? Então eu vou colocar aqui um comentário, vou botar obter último valor negociado. Então nós vamos utilizar o MQL tick. E aí eu vou botar uma variável aqui, um objetozinho aqui, a partir dessa estrutura, com o nome último tick. Último tick. Esse último tick a gente vai utilizar para pegar o último valor que foi negociado, para a gente verificar se esse valor foi maior do que a barra anterior ou menor do que ela, para a gente poder realizar nossa operação de compra ou de venda. Então, continuando, eu vou pegar qual foi esse valor, né, dentro do gráfico que está sendo negociado. Então, no caso aqui da gente, como vai ser no dólar nesse primeiro momento, então eu vou usar aqui o symbol if tick, vou passar o símbolo. Quando eu passo o símbolo aqui, ele já vai pegar para mim em qual ativo esse robô está rodando, se é no dólar, se é no índice, se é em uma ação. Então o símbolo vai servir para isso. E aqui a gente vai pegar, vai botar a nossa variávelzinha que a gente criou, né, o último preço. Último tick. Então vamos lá, continuando. Depois disso, a partir disso aqui a gente já consegue pegar o valorzinho do nosso último preço, aí, do último tick. Então o que nós iremos fazer agora? Para implementar a nossa parte da lógica, uma das coisas que nós vamos precisar definir é o stop loss, certo? Isso é uma dificuldade que muitos traders têm, né? Definir um ponto de stop loss e às vezes não seguir, ficar arrastando o stop loss, ficar movendo o stop loss, achando que mover o stop loss vai resolver o problema, né? Então a gente vai precisar definir aonde é que a gente vai colocar esse nosso stop loss. No MQL5, na maioria das vezes o pessoal tem um problema aí sério com essa questão do stop loss, que fica dando um erro de stop inválido, que não permite que a ordem seja enviada para a corretora. Normalmente acontece por conta das casas decimais, certo? Como os números, tanto no índice como no dólar, são números fracionados,
se você não calcular direito aí as casas decimais, ele vai ficar dando problema e a ordem não é enviada. Então, para resolver logo esse problema, vamos criar uma funçãozinha que a gente vai chamar de normalizar preço. Então, eu vou botar aqui função normalizadora. Então, vamos botar uma funçãozinha do tipo double. Então, ela vai retornar um tipo double. Vou botar aqui normalizar preço. Essa função ela vai receber como parâmetro um preço, certo? Que nós vamos passar aqui para ela, que é o preço que a gente quer normalizar. Vou botar aqui double preço. Então, dentro dela, o que é que nós vamos precisar? Pegar o tamanho do tick. Pegar o tamanho do tick. Como que a gente pega o tamanho do tick? Vou criar uma variável double tick size, tamanho do tick. E para obter esse tamanho, eu vou passar aqui o symbol info double. Vou passar aqui o meu symbol e aqui dentro a gente vai passar o symbol tick size. Symbol tick, symbol trade tick size. Pronto. Então aqui a gente vai obter o tamanho do tick que está sendo negociado nesse ativo aí que o nosso robô está rodando. Se a gente colocar no dólar, ele vai pegar o tamanho do tick do dólar, que é de meio ponto. Se a gente botar no índice, ele vai pegar o tamanho do tick aí no índice, né, que ele se movimenta de 5 em 5 pontos. Então vamos lá, continuando. Depois de obter o tamanho do tick, a gente vai fazer duas verificações. Na verdade, uma verificação, se uma verificação for verdadeira, a gente vai retornar um preço normalizado. Se essa condição não for verdadeira, a gente vai retornar outro preço normalizado. Então, bora lá. Se para autocompletar aqui no MetaTrader, basta você apertar um Tab. Então, eu botei o if e apertei Tab e ele já autocompleta para mim. Então, se o meu tick size for igual a 0.0, então o que é que eu quero que ele faça? Eu quero que ele retorne, botar normalize double, vai normalizar o meu preço para double, o preço que eu passei como parâmetro, vírgula, os dígitos, certo? Então basta fazer isso. Se o tick size for igual a 0.0, eu vou usar o meu normalize double e aí vou passar o preço que eu recebi aqui como parâmetro normalizado e a quantidade de dígitos. Se isso aqui não for verdade, se isso for verdade, ele vai chegar aqui nesse return e vai sair dessa função, vai voltar para o local de onde ela for chamada. Se isso não for verdade, então eu vou colocar um segundo return aqui. Como a função é double, eu tenho que retornar alguma coisa, né? E aí a gente vai dar um return para os demais casos, que são os casos em que o tick size não é desse formato aqui. Então, return, vamos usar o normalize double também. Aqui nós vamos utilizar o math round. Para que é que serve esse nosso math round? Para arredondar o valor que está sendo dividido aí para um inteiro mais próximo, certo? Então nós vamos pegar a divisão aqui de um inteiro, que vai ser o preço dividido pelo tick size, pelo tamanho do tick, vezes o próprio tick size, vírgula, passando os dígitos. Então aqui nós estamos pegando o preço que está sendo negociado, dividindo pelo tamanho do tick, e depois a gente faz a multiplicação pelo próprio tick. Por que a gente faz isso? E arredondando para o inteiro mais próximo, certo?
Então, por que a gente faz isso? Quando você divide e depois multiplica, como os números são múltiplos de 5, então você vai chegar aí no mesmo valor que você quer, no mesmo valor que está sendo negociado, que você quer colocar o seu stop, certo? Então ele vai arredondar aí as casas decimais e você vai conseguir colocar o seu stopzinho no local correto. Bem, pronta aqui a nossa função de normalizar preço. Então vamos agora escrever a nossa lógica. Então na nossa lógica, o que é que nós vamos precisar? Se nós vamos precisar colocar uma ordem de compra e uma ordem de venda, né? Então vou botar aqui ordem de compra. Quando que eu vou executar a minha ordem de compra? Quando o meu preçozinho lá romper para cima da barra anterior, né? Era essa a lógica que a gente tinha pensado. Então, se ele romper para cima da barra anterior, da primeira barra do dia, eu vou fazer uma compra. Se ele romper para baixo, eu vou fazer uma venda. Então, vamos lá. Sempre eu gosto de verificar, quando eu vou escrever meus códigos aí nos robôs, se já existe alguma posição aberta. Então, se position total for igual a 0, eu vou permitir que ele entre aqui e execute essa operação, certo? Então, normalmente eu não deixo que o robô abra mais de uma operação ao mesmo tempo. Então, se position total for igual a 0, então quer dizer que não tem nenhuma posição aberta ainda. E aí agora a gente vai colocar a lógica para verificar se o preço rompeu a máxima lá para poder executar a compra. Então, eu vou colocar aqui último tick, ponto. Aqui são as funções que estão dentro dessa biblioteca mqltick, que ela permite que a gente utilize. Então, mqltick. Então, a gente pode pegar o preço do ESC, o preço do bid, flags, o último preço negociado, o tempo em milissegundos, o volume real negociado por cada preço. Então, são uma série de funções aí de informações bem úteis para a gente colocar no código. Aqui a gente vai pegar o último preço negociado. Então, vou botar aqui último preço, último tick, ponto last, for maior do que quem? Eu quero fazer a compra se esse preço for maior do que o quê? Se esse preço for maior que a máxima da barra anterior, certo? Então a gente vai usar essa funçãozinha iHigh, que ela vai pegar a máxima de alguma barra. Como que a gente define que é a barra anterior? Então vou colocar aqui o símbolo, que ele vai identificar em qual ativo a gente está negociando, o período, no caso aqui a gente vai colocar no período de 15 minutos, e a barra que você quer que ele pegue essa máxima. Qual barra que você quer que ele pegue essa máxima? Eu quero que ele pegue da primeira barra anterior, certo? Então basta fazer isso. Então aqui a gente está verificando se o último preço é maior do que a máxima da barra anterior, certo? Bem tranquilo. Então continuando, vamos criar uma variávelzinha chamada stop loss. Novo stop loss. Essa variável, esse stop loss, onde é que ele vai ficar no primeiro momento? Eu quero que esse stop loss fique na mínima da barra anterior, já que eu estou fazendo uma compra, certo? Então a compra está aqui, eu quero que o meu stop loss fique embaixo, né, na mínima da barra anterior. Então a gente vai usar a nossa função normalizar preço, que nós criamos agora há pouco. Então vou passar o nome dela aqui, normalizar preço, e aí dentro dela eu tenho que passar um valor double. Qual é esse valor que eu vou passar dentro da minha função? Eu vou pegar a mínima da barra anterior, iLow, certo? Essa função iLow vai retornar para mim a mínima da barra. Então a mesma coisa, vou botar o símbolo do ativo que está sendo negociado, onde o robô está rodando, o período da barra e que indica que é a primeira barra anterior. Então pronto, aqui está ok. E agora vamos colocar a nossa ordem de compra, né? E como enviar a nossa ordem de compra. Para enviar a nossa ordem de compra, a gente vai utilizar o objeto que nós criamos lá em cima, o nosso daytrade, certo? Então vou colocar aqui daytrade, ponto, e aí ele vai me dar as funções de negociação que ele possui, né? Aqui a gente tem 3 opções para compra: compra limitada e compra stop. Vamos utilizar a compra comum nesse primeiro momento. Quando você for escrevendo o seu código, ele vai aparecendo em cima quais parâmetros você tem que colocar. O primeiro parâmetro é o volume, a quantidade de contratos que você quer
comprar ao enviar essa ordem. Então vamos colocar um contrato. Em seguida, o símbolo do ativo que ele está negociando. Então ele vai pegar o símbolo aí pelo gráfico. Logo em seguida, o preço que você quer executar a compra. Então eu quero que ele execute a compra no último tick, certo? No último tick ponto leste. Então ele vai executar a compra logo no último preço, assim que ele romper lá a minha máxima anterior. Dependendo da volatilidade que estiver o mercado no momento, pode ser que ele compre um pouquinho acima ou um pouquinho abaixo. Tem a questão do spread, tem a questão da latência do envio da ordem, certo? Então, por isso é importante você otimizar o seu código para que ele seja o mais rápido possível na lógica, né? Ao realizar os cálculos, porque isso pode acabar influenciando no momento em que sua ordem vai ser enviada e você não conseguir comprar no preço que você gostaria. E para operações scalper, isso é muito importante, certo? Você tem que tomar um cuidado muito grande com isso. Em seguida, vamos colocar o nosso stop loss. Então vamos colocar a variávelzinha que a gente criou aqui anteriormente, stop loss. E agora, na frente, a gente vai colocar o take profit, que é o nosso gain, né? Quanto que a gente quer ganhar nessa operação. Você pode colocar esse take profit, você pode definir um preço no gráfico que você quer colocar. Se você não quiser colocar o take profit e deixar só o stop loss e ir movendo esse stop loss, também é possível fazer isso. Ou se você quiser também pegar o preço de entrada e colocar o stop loss, o preço de entrada mais o valor X, também você pode fazer isso, certo? Então tem várias formas de você colocar o take profit aí, que é o seu gain. Então vamos colocar o take profit como sendo o último tick ponto leste, né? Estou pegando o valor do último preço que foi negociado, mais, vamos colocar aqui mais 10 pontos. Então o meu gain aqui é para ser algo em torno de 10 pontos. Talvez, pode ser que varie um pouquinho, pode ser que seja 9, pode ser que seja 11, por conta do spread, né? Mas vamos testar aqui. Normalmente ele fica bem próximo, e na maioria das vezes ele pega 9,5, 10,5, varia um pouquinho, mas fica bem próximo da realidade. Então o último tick ponto leste mais 10, certo? Então 10 pontos aí é o nosso gain. Pronto, aqui está feita a nossa ordenzinha de compra, certo? Então se a posição for igual a zero, não tem nenhuma posição aberta. Se o último preço for maior do que a máxima, e aí ele vai pegar o nosso stop loss, vai usar a função normalizar preço que nós criamos para evitar erros no cálculo do stop loss, e aí enviar a nossa ordem de compra. Feito isso, vamos fazer a nossa ordem de venda. Ordem de venda. Então eu vou copiar aqui porque a gente vai mudar pouca coisa, para não ter que digitar tudo novamente. Então se position total foi igual a zero, o último preço ponto leste, na venda o que é que a gente quer verificar? Se o último preço negociado é menor, certo? Menor do que a mínima anterior, certo? Aqui dentro não precisa mudar nada, então a gente está verificando se o último preço negociado é menor do que a mínima anterior. Mesma coisa aqui, o stop loss, a gente vai passar lá na profissão normalizar preço, só que agora o stop loss ele não vai ficar na mínima, né? Como é uma ordem de venda, o stop loss agora ele vai ficar na máxima, certo? Então se eu estou vendendo aqui, eu quero que o meu stop loss fique um pouquinho em cima. Então o stop loss na máxima da barra anterior, day trade ponto sell, né? Vamos enviar uma ordem de venda. Então tem a ordem de venda comum, a ordem de venda limitada e a ordem de venda stop também. Um contrato, o símbolo do ativo que está sendo negociado no gráfico, o último tick para pegar, que é o valor que ele vai entrar, né? Onde ele vai jogar a nossa ordem, o stop loss que a gente já definiu antes, e aqui o nosso gain, que aqui agora vai ser o meu último tick menos 10, já que eu estou pegando um preço aqui, eu quero menos 10 pontos para baixo, certo? Então, o último tick aqui menos 10, ele vai me dar nosso gain, certo? E aí vamos rodar esse nosso... Tem um errozinho aqui, esqueci de colocar ponto e vírgula em algum lugar. Na verdade foi um parênteses.
Então bora lá, vamos ver aqui se o nosso robozinho já está começando a funcionar a lógica. Então deixa ele abrir aqui o simulador. Então aqui, quando ele abre o nosso testador de estratégia do MQL5, a gente vai escolher aqui o robô que a gente está trabalhando. No caso aqui é o nosso projeto de rompimento, ele já está aqui selecionado. O WDON, cifrão N aqui que a gente coloca como parâmetro, ele vai pegar toda a série histórica do dólar. Lembrando que quanto mais antigo você pegar, piores são os dados, né? As corretoras não disponibilizam dados muito realísticos aí. Aqui você vai colocar o tempo gráfico que você vai testar, o M15 no caso. Período personalizado, você pode colocar a data aqui que você quer que ele puxe esse backtest. Aqui você vai colocar a latência que você tem de envio para a corretora, por exemplo, botar aqui 5 milissegundos. Modelagem cada tique, tem as opções aqui, cada tique é baseado em um tique real, que ele tenta tornar mais realístico. OHLC por 1 minuto, depois a gente vê a diferença entre cada um deles. Então vamos iniciar aqui o nosso teste. Vamos ver aqui o que é que ele vai... Então vamos lá. Ele abriu uma ordem de venda aqui para mim, certo? Na verdade essa aqui já é a segunda ordem. Vou parar aqui e executar novamente porque estava muito rápido. E aí acabou que não deu para visualizar direito. Então tá aqui, a barrinha está se formando, ela vai, vamos esperar aí, pronto, rompeu a mínima da barra anterior. Então ele executou uma venda, colocou o stop na máxima da barra anterior e o meu gain 10 pontos abaixo, certo? Então aí a gente já vê que a lógica funcionou, né? A primeira parte da lógica que a gente implementou está funcionando, certo? Então vamos lá, vamos deixar ele pegar pelo menos esse primeiro gain aí, que eu quero que vocês entendam algumas coisas mais que a gente tem que fazer. Então ele vai pegar esse primeiro gain. Pronto, pegou o gain. Pegou 10 pontos aqui, vocês podem ver aqui embaixo no equity que ele já está somando aí mais 10 pontos. Só que ele abriu uma nova ordem, certo? Por que ele abriu essa nova ordem? Porque a lógica ainda é válida. Ele continua tendo rompido a mínima da barra anterior e ele negociou, botou a minha ordem no preço, né, que está sendo negociado, no último preço que foi negociado. Então, o que é que a gente pode fazer para resolver esse problema? A gente pode, por exemplo, colocar para a ordem ser executada apenas no preço da barra anterior, da mínima da barra anterior, que é o primeiro momento aqui onde ela foi negociada, certo? Ou a gente pode limitar a quantidade de ordens que vão ser executadas por barra. Então aqui foi aberta 2 ordens na mesma barra, certo? Normalmente eu não deixo que isso aconteça. Eu limito essa quantidade de ordens por barra e eu limito também a quantidade de ordens que cada robô que eu utilizo faça por pregão, certo? Então normalmente eu deixo o robô fazer apenas uma operação por pregão, de acordo com a lógica que eu implemento. Então na próxima aula a gente vai implementar essa partezinha da lógica para evitar que o robô abra várias ordens aí dentro de uma mesma barra, né? A gente vai utilizar nosso controlezinho de tempo, definir o horário que esse robô vai funcionar, certo? E aí a partir disso a gente vai conseguir definir mais uma série de características do nosso robô que vão melhorar ele, certo? Então se a gente continuar aqui, vocês vão ver que ele vai abrir várias ordens e fechar. Então eu não quero que ele funcione dessa forma, eu não quero que ele faça várias ordens no dia, certo? Além disso, nas próximas aulas a gente vai também colocar o stop móvel. Então aqui a gente definiu um stop fixo que foi na barra anterior. Nas próximas aulas a gente vai aprender a colocar esse stop para ir se movendo barra a barra, né? Que a gente vai colocando ele sempre, se a gente estiver fazendo uma compra, a gente vai colocar o stop sempre na mínima da barra anterior. Se a gente estiver fazendo uma venda, a gente vai colocar o stop na máxima da barra anterior, movendo ele barra a barra, certo? Então
para essa aula, pessoal. É isso, na próxima aula a gente continua e espero que tenham gostado aí. Se tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão de melhoria no código, podem mandar aí que a gente vai otimizando ele para que possa se tornar aí cada dia mais eficiente nosso robozinho.